Números 28. Esse capítulo é um capítulo basicamente da receita dos rituais, do que eles precisam para fazer esses rituais em questão. Não vai ter aqui algo muito novo que eu possa citar, mas se eu sentir de falar alguma coisa, eu vou. Mas basicamente, é, o que é para ser usado para esses rituais. Então vamos começar. Números 28, 1. E salvação falou ao tirado, dizendo: lembrando que salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele. E tirado é a minha tradução para o nome de Moisés. 2. Você vai determinar aos descendentes do persistiu com grande pastor, e você vai dizer a eles: a minha aproximação, o meu pão, para as minhas combustões, de meu cheiro de alívio, vocês vão prestar atenção para aproximar a mim no momento dele. Tá. É, como eu entendo isso aqui esse combustões, nas traduções tradicionais, vocês vão ter ofertas queimadas. Só que eu acho que aqui eles já não sabiam o que de fato eram isso a nível experimental em oração, em intervenção. Esses combustões são, por exemplo, quando você tem algum tema para lidar com Deus, vamos lembrar que o pão é a palavra. E quando você tem um tema para lidar com Deus, geralmente é algo emocional, que afeta a sua emoção, aquilo é como se fosse uma combustão. Quando você consegue atingir a completude, que apresentando o salvação, o Salvador, Deus, com o que está no seu coração, aquilo é usado como se fosse uma combustão para você sentir aquele foguinho no meio do peito do qual eu falo. Agora, se você não tem noção alguma disso que eu estou falando, de quando você começa a orar e você sente aquele foguinho no coração, você precisa insistir para ele, para que ele te mostre o que e como atingir isso, tá? Porque eu sei eu não sei o ponto exato que eu comecei a ter essa experiência, mas, por exemplo, muitas vezes é inspirada, lembrando que inspiração é a tradução de espírito. Então, muitas vezes eu estou no pão, que é a palavra, e eu sinto uma inspiração no coração. E daí vem um tema à tona que é como se fosse a combustão para aquilo tudo começar. E logo em seguida eu sinto um alívio, uma completude. E isso tudo tem o momento certo. Acontece pelo menos uma vez por dia comigo. Tem dia que eu fico sem, tem dia que acontece mais de uma vez. Mas, ao meu ver, esse versículo em Números 28:2, ele aponta para esse sentido espiritual dessa experiência que ocorre em oração. Quando você atinge a oração da forma que é para ela ser feita, que é no coração. Lembrando que, na verdade, a tradução da palavra oração é intervir, né? Intervir diretamente ao Salvador, não necessariamente através de sacerdotes, né, de padres, de pastores e tudo mais. É você atingir aquele momento buscando salvação. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo esse versículo de Números 28:2 e esses vocabulários que estão nele. 3. E você vai dizer a eles: esta é a combustão a qual vocês vão aproximar a salvação. Cordeiros descendentes do ano, completos, 2 por dia como ascensão constante. E aqui também tem esse encaixe também, que é ascensão é assim, ascensão é como se fosse uma parábola do que ocorre com Cristo, porque esse ascensão nas traduções tradicionais seria holocausto. Só que holocausto é apenas uma palavra grega. Ao meu ver, eles não quiseram ou não, independente se eles não quiseram ou eles não sabiam, eles não traduziram. Quando você traduz ao pé da letra, fica ascensão, porque é do verbo subir. Tá? Quando eles falam, fulano subiu a tal lugar, é esse. Tá? É o verbo que é usado. Não, subir ou levantar? Não, acho que esse é o subir mesmo. Agora me fugiu. Desculpa.
Mas enfim, subir e levantar, são sinônimos, mas como eu gosto de ser bastante específico, essa palavra é usada para isso, aquela palavra é usada para aquilo, então eu acabo me pegando nessa confusão de subir e levantar, tá. Eh, Enfim. Então é isso, a ascensão tem a ver tanto quanto quando Cristo é levantado à cruz, quanto a ascensão acima aos céus, quando ele é arrebatado. Cordeiros descendentes do ano completos 2 por dia. Lembrando que o Cristo também é simbólico do cordeiro. Então isso tudo, né, geralmente a combustão ela tem a ver com você reconhecer o Cristo, que ele é o cordeiro e ele é a ascensão. Então, essa história de ascensão constante, 2 por dia, tem a ver com atingir esse sentimento do qual eu falo 2 vezes por dia. Às vezes é dirigindo, às vezes eu estou na estrada, especialmente no meu caso, tem um trecho da estrada aqui na Governador Adhemar de Barros, que é saindo de Jaguariúna para Campinas, de frente com a fazenda, Torzan, ali, que quase toda vez que eu passo ali eu sinto a inspiração e vontade de orar. Porque ali é um dos lugares, quando eu ta então ali sempre eu lembro até do que eu estava vestido. Eu lembro que eu estava indo para eu estava indo sair com alguma garota na época, né, e eu senti muito que eu precisava voltar para o colo do salvação, de Deus. Então eu fiz uma oração de chorar, chorar lágrima e tudo. Eu estava com uma camiseta azul que eu gostava muito, que eu não tenho mais, e eu senti aquilo e eu pedi: Me traga de volta, me traga de volta para isso", né. Eu continuei, saí com a moça lá, e lá até até é engraçado. Eu não vou falar o nome dela, mas é irônico o nome dela, diante dessa história toda. Eh, e aí eu considero isso como um dos pontapés iniciais de eu voltar a buscar salvação com todo o meu coração. Eh, Porque depois daquela oração que eu fiz ali, coisas foram acontecendo pra lá e pra cá, e eu fui dando um passo cada vez maior, 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 até eu chegar onde eu tô hoje, que eu sento e o meu dia a dia é analisar a Bíblia, tá. Então, sempre que eu passo lá, é como se eu sentisse a inspiração, e aquilo vem no meu coração de uma forma espontânea, né. E lembrando que o Cristo é o pão, aí tem aquela combustão, eu sinto aquele alívio quando eu faço isso, passo ali, e eu agradeço a Ele, né, porque a vida que eu vivia antigamente, ela não me dava a completude como ela dá hoje. Então tem que fazer essa ascensão constante, que é. E assim, tem lugares, deixa eu até ver como é que tá aqui no 3 contínuo, isso, na Bíblia, onde você ver contínuo, na verdade é constante. Eu vou até ver aqui em algumas traduções, porque isso é uma coisa que me pegou lá, contínuo holocausto, em holocausto ao pôr do sol. Era feito ao pôr do sol, mas na Bíblia está como esse contínuo, muitas vezes é usado e você questiona: "Pô, tá lá, orar continuamente", fica parecendo que você tem que nunca parar de fazer oração, seu dia tem que ser fazer oração. Mas não, é a palavra constante, constantemente, tá. Então esse é uma das palavras, eh contínuo e constante, que confunde muito, porque fica parecendo e muitas pessoas levam fora de contexto, né, a pessoa fala assim: "Ah, tá, eu vou ficar o dia inteiro fazendo oração". Ou, por exemplo, muitas religiões, né, que ficam: "Ah, eu vou fazer oração X, né, 100 vezes por dia", porque orar continuamente. Não, é constantemente, é você ter uma constância naquilo. Por exemplo, eu não tenho um horário do qual eu faço oração, que eu sinto para orar, porque eu acredito no fundo do meu coração que oração tem que ser inspirada, não é da boca para fora. E a melhor forma de você inspirar o seu coração a orar é lendo a palavra. Só que a palavra, ela está, ao meu ver, nas traduções tradicionais, defasada. Então, a minha tentativa de melhorar esse pão é para melhorar a minha oração. E, consequência disso,
Eu sabendo que um pão melhor ajuda as pessoas a terem inspiração para orar de uma forma melhor, eu repasso o que eu sei adiante. E eu espero que esteja ajudando. Pelo menos um. Se uma pessoa, se estiver ajudando pelo menos uma pessoa, eu já sou um servo, um escravo bom aos olhos do meu dono, Jesus Salvação. 4. O Cordeiro, união. Tá. Eu coloco, em alguns capítulos, eu coloco em parênteses o significado do número. Não é um significado no sentido de, numerologia, astrologia, misticismo. Não. A raiz da palavra, ela indica a raiz, o número é uma palavra, e a raiz do número, ela é uma palavra. Então eu coloco a palavra, porque na Bíblia tem vários números e fica parecendo que eles são aleatórios, mas eles não são, porque tem todo uma literalidade por trás de cada número, não é apenas um número. No português de hoje, o número serve apenas para contagem, mas na época o número também era uma palavra. E a palavra que a palavra mais provável que o número um seria união, seria no sentido de união. E faz sentido, tá? Por exemplo, quando fala-se, né, o Salvador Deus é um, o Salvador Deus é unido, tá? Então, você começa a ver que tem os encaixes também, tá? Então, você vê que a mensagem, ela fica dupla e faz sentido. Então, o Cordeiro, tá, vamos lá no 4 de novo. O Cordeiro, união, você vai fazer no amanhecer. E o segundo, repetição, Cordeiro, você vai fazer no meio do anoitecer. Agora, o segundo também é algo muito interessante. Porque segundo é repetição, mas também eu acho que tem uma leve ligação, parece ter uma leve ligação com a palavra testemunho, mas eu não vou citar isso dessa forma exatamente agora. Porque a palavra testemunho, a raiz dela parece se repetir. Elas são bem próximas nessa questão. E isso é interessante porque o fato da Bíblia ter dois testamentos aponta-se que é uma repetição do outro. Senão, o Salvador Deus não teria feito dessa forma, de que seriam dois. E em repetição. E o que eu faço aqui? Eu mostro para vocês como o Antigo Testamento ele está no Novo e o Novo está no Antigo. É como se um fosse a repetição do outro e são dois. Então, até nisso nós vemos o capricho do Salvador Deus quando ele escolhe até mesmo os números. Então, assim, a Bíblia, quanto mais a fundo você vai, no mais específico, você vai vendo que o buraco não tem fundo. Você vai cutucando, você vai falando assim, nossa, que interessante. Né? Cada vez minha mente explode constantemente, né? Figurativamente, né? Com essa questão, né? Você sabe aquele emoji que o cérebro tá... É basicamente minha cabeça, muitas das vezes que eu estou fazendo esse trabalho, sentado na padaria ou, ou na lanchonete que eu costumo ir. Aqui, ó, o cordeiro, união você vai fazer no amanhecer, e o segundo cordeiro você vai fazer no meio do anoitecer.